E agora, como que fica as funções inversas da função tangente, cotangente, secante e cossecante, tá? Bom, vamos começar então com a função tangente. Se a gente relembrar lá como que era o gráfico, né? Então eu vou mostrar aqui o gráfico, né, da tangente. Então ela se repete aqui, né? Então note o seguinte, pessoal, vamos pegar só um pedaço, né? Só uma faixa onde ela não se repete. Quando eu pego só uma faixa, ela vai ser bijetora, porque ó, peguei só essa faixa aqui do meio. Ó. Quando eu passo uma reta paralela ao eixo X, ela vai encontrar o gráfico em apenas um ponto. Tá? E olha só o conjunto imagem, ó, ela vem aqui para menos infinito e vai lá para mais infinito. Então, o conjunto imagem é todo mundo. Então, para cada altura x, a altura y que eu passe uma reta paralela ao eixo x, vai encontrar pontos desse gráfico, ok? Então ela é uma função, a tangente, ela é uma função que sai do intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, então por isso que eu estou pegando só aquela faixinha, né, para ela ser bijetora. Poderia pegar outra faixa, professor? Poderia, mas a princípio eu estou definindo nessa. Chegando em R, né, dada pela tangente, a inversa dela então vai sair de R, vai chegar nesse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2 e vai ser definido como arco tangente de x. Então, como que é arco tangente de x? É quando x é a tangente de y, né? Então, a gente sempre se pergunta, né? Quem é o arco cuja tangente é x? Vai ser o y. O y vai ser o arco cuja tangente é x. E como vai funcionar o gráfico? Então, o gráfico é só passar a reta x igual a y, né, e fazer essa reflexão. O que a gente vai ter vai ser uma coisa desse tipo. Então, vou ter um gráfico dessa forma, que à medida que x cresce, ele vai se aproximando de π sobre 2, e à medida que o x fica muito pequeno lá no negativo, ele vai se aproximando de menos π sobre 2. Ok? Então, esse é o gráfico da função inversa da função tangente, né? A função que a gente chama de arco tangente. Depois, na arco cotangente, né? Então, se a gente olhar para o gráfico da arco cotangente, é a mesma ideia, ó. Aqui eu tenho o gráfico da cotangente. Ó. O gráfico da cotangente ela também tem esses períodos aqui. Né? Então eu vou pegar apenas um período. Então, por exemplo, aqui ó, de 0 até π. Né? A função vai ser bijetora. Então ela vai ter uma inversa. Tá? Aqui, e olha só, ela vai aqui de menos infinito até mais infinito. Então ela pega todo o eixo y. Então a imagem é R. Né? A imagem é todo o conjunto dos números reais. Então aqui a inversa vai então de 0 até π, né? De 0 até π sobre 2, na verdade, né? Na inversa da cotangente, a gente pode definir ela então de 0 até π, de 0 até π, perdão. Então a inversa ela vai do intervalo de 0 a π sobre 2, de 0 a π, chegando em R. Essa é a função cotangente. Então a inversa vai sair de R e vai chegar nesse intervalo. Tá? Então como que fica o gráfico? Então olha só, o gráfico então, ele sai de R, então por isso que x vale qualquer valor, tá? Toda a reta aqui, e o y vai entre 0 até π, nesse intervalo. Aí quando a gente passa a reta x igual a y e achamos a inversa, então o gráfico da inversa fica dessa forma aqui mesmo. Tá? Depois, arco secante. Arco secante, aqui uma atenção pessoal. O y vai ser o arco cotangente de x, é a mesma coisa que falar que é π sobre 2 menos o arco tangente de x. E a mesma coisa vale para seno e cosseno. Tá? Então, o arco cosseno, né? Então, lá no calcular a gente tem arco cosseno de x vai ser π sobre 2 menos o arco seno de x. Tem essa relação entre os dois, arco seno e arco cosseno. Ok? Depois, arco secante. Então, arco secante vai ser uma função de tal forma que o arco cosseno, o arco secante de x vai ser o arco cosseno de 1 sobre x. Tá? E a mesma coisa aqui, o arco cossecante de x vai ser o arco seno de 1 sobre x. Tá? Tudo com módulo de x maior ou igual a 1, por quê? Porque quando a gente olha lá para o gráfico da função, olha só, a função secante e cossecante, ó, eles são coisas desse tipo, e o valor mínimo e máximo deles é 1 e menos 1.
Então, ou seja, elas não atingem ninguém ali no intervalo entre -1 e 1. Tá? Então, não pode acontecer. Então, olha só, para que ela seja bijetora, então eu vou ter que cortar cada uma dessas parábolas aqui no meio, né, e considerar. Então, por exemplo, aqui para secante eu vou considerar de 0 até π. Né, de 0 até π, então ele vai pegar só a metade dessa que está para cima e a metade dessa que está aqui para baixo. Tá? E aí quando eu faço a inversa, elas, como elas vão aqui para menos infinito, aqui para mais infinito, então ela vai estar definida em toda a reta, né, todo o conjunto dos números reais, mas a imagem ela não vai atingir, né, o intervalo de -1 até 1. Né? Então olha só o que acontece aqui. Ó. Então olha só, a imagem da secante. Né? A imagem da secante e da cossecante ela não atinge o intervalo de -1 até 1. Então, na definição, no domínio dessas funções, não pode ter esse intervalo, né? Porque a outra não atinge ninguém. Então, não posso fazer a inversa onde ela não atinge. Então, quando eu faço a reflexão, aqui vai dar metade da parábola e aqui vai dar outra metade da parábola, refletida. Né? E a mesma coisa ali para o caso do arco secante. Né? Só que a diferença ali é esse intervalo onde chega a imagem. Né? Porque antes aqui na secante a gente está entre 0 e π, né, como eu falei, então entre 0 e π. E na cossecante, para poder ter a bijetividade, então a gente pode pegar ali entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Né? Então exatamente nesse pedaço que a gente pode pegar para ter a bijetividade e, consequentemente, achar a inversa. Ok? Então, essas são as ideias das funções inversas trigonométricas, né? E como elas são definidas e como são os gráficos das funções, né? A gente acabou de ver ali. E como obter, uma vez que a gente sabe das funções, para obter a inversa é só fazer a reflexão, né? O espelhamento lá pela reta x igual a y, a reta diagonal. Tá? Bom, na sequência, pessoal, na sequência aí, quem está seguindo aí o cálculo A, na sequência a gente tem as funções trigonométricas hiperbólicas, tá? Então, essa parte de funções trigonométricas hiperbólicas eu não vou fazer, tá? Então, quem tiver curiosidade de como funciona o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, temos também tangente, cotangente, secante, cossecante, tudo hiperbólico, pode dar uma olhada aí nessa parte do cálculo A, tá? No Guidorize, no primeiro capítulo, no capítulo que fala sobre funções, a gente também não tem essa parte de funções hiperbólicas, tá? Então essa parte eu não vou fazer. Então, mas quem tiver curiosidade pode consultar lá no cálculo A, né, sobre essas funções. Bom, vou deixar como atividade para vocês, pessoal, para vocês lerem no capítulo, na seção 2.16, né, do capítulo A, que fala sobre aplicações. Então, nessas aplicações, o que ele faz? Ele fala sobre alguns problemas, tá? Então, ele vai falar lá desde de um probleminha básico sobre preço de gasolina, a corrida do táxi, né? Temos, então, as aplicações de funções, tá? Então, ele vai falar sobre o preço do táxi, ele vai falar também sobre a oferta e a demanda no mercado, né? Também pode ser expressa por funções. Vai falar sobre restrição orçamentária dentro de uma empresa, por exemplo. Né? Se não posso, o teto orçamentário que a gente tem na política brasileira. É um exemplo que dá para descrever usando função. Crescimento populacional também tem relação com funções, né? Só que aí é uma função ordinária, né? A gente vai precisar usar derivadas para ela. Decaimento radioativo também é uma ideia, tá? Também é uma ideia de função, a gente tem funções descrevendo, né? Temos o equilíbrio do mercado, temos o custo total, né? E temos a receita e o lucro total, e por fim a depreciação de equipamentos, também temos tudo funções descrevendo todas essas situações, tá? Então
para vocês terem ideia de onde eu posso aplicar esses estudos, esses gráficos e análise de imagem e domínio e tudo mais, né? Basta olhar essas aplicações para a gente ter algumas noções, né, de onde a gente pode utilizar, e por isso a importância desse estudo.